Uma testemunha sueca residente do condado de Västra Gotland, que não quis se identificar, relatou que teve vários incidentes ufológicos estranhos em sua adolescência na década de 70. A primeira experiência ocorreu no verão sueco de 1976, na região de Springliden, no norte do país. Era por volta das 2 horas da tarde quando sua avó o chamou para ver os peixes no riacho. A testemunha, porém, que na época era jovem, sabia que não haviam peixes naquele riacho. Mesmo assim, foi atender aos chamados de sua avó. A testemunha ficou um bom tempo procurando pelos tais peixes, mas não encontrou nada nem semelhante. Então, ele e sua avó resolveram voltar para casa, caminhando pela estrada de terra, quando de repente são surpreendidos por um brilho esbranquiçado, vindo no sentido contrário ao deles. A princípio, conta a testemunha, ambos acharam que se tratava de um veículo, mas logo quando a luz se aproximou ficou claro que não era um carro. A luz era silenciosa e se movia devagar, sem revelar sua verdadeira fonte. A testemunha e sua avó pararam a caminhada e ficaram por alguns segundos vislumbrando o fenômeno, até que a luz passou por cima e através deles, seguindo o seu caminho em direção ao riacho. Porém, nesse ponto, as memórias de ambos ficam confusas e a testemunha conta que ele só se recorda de continuar caminhando pela estrada com sua avó, de volta para casa, com a senhora estranhamente silenciosa. Outro detalhe que intrigou a testemunha é que o caminho até a residência era muito curto, mas quando ao final do projeto já estava escurecendo, revelando que ambos tinham provavelmente perdido muitas horas de seu dia. Apesar disso, nem a testemunha nem sua avó jamais comentaram sobre o assunto um com o outro. Pouco mais de um ano depois, no outono sueco de 1977, a testemunha estava andando de moto com um amigo à noite, quando resolveram dar uma pausa para descansar. Foi então que a dupla viu algumas centenas de metros um cone luminoso que iluminava tudo à sua volta como se fosse dia. O objeto estava posicionado como se fosse um poste na rua e após aproximadamente 30 segundos de observação, o OVNI se moveu silenciosamente para a direita e desapareceu em um campo próximo da estrada. Uma semana depois, por volta das 6 horas da tarde, a testemunha estava em casa quando de repente toda a sala foi inundada por uma luz branca intensa. Não era possível ver a fonte da luz, mas ela entrava por todas as brechas da residência, como por baixo da porta e por todas as janelas. O fenômeno durou apenas alguns poucos segundos e depois desapareceu. A testemunha chegou a ir até a janela à procura da fonte da luz, mas tudo parecia normal do lado de fora, sem nenhum sinal do que poderia ter gerado aquela luminosidade. Alguns dias depois, a testemunha avistou no céu noturno vários pontos de luz que pareciam um perseguir o outro em uma espécie de dança no céu. Depois de um breve momento de avistamento, as luzes desapareceram. A última experiência ufológica que a testemunha teve ocorreu 3 anos depois, no outono sueco de 1980. Nessa oportunidade, a testemunha estava dirigindo uma caminhonete movida a gasolina e viajava de Mariestad para Toreboda, onde morava sua namorada na época. Era por volta da meia-noite, enquanto ele dirigia pela Rota 202, quando a algumas centenas de metros do entroncamento com a Estrada 200, o rádio do carro simplesmente desligou repentinamente. A testemunha salienta que aquilo nunca havia ocorrido nem antes e nunca voltou a ocorrer depois daquele dia. Alguns metros à frente, a luz do painel do carro também se apagou e em seguida os faróis do veículo começaram a piscar até finalmente se apagarem. Não demorou muito para que o carro todo estivesse apagado e então foi a vez do motor que simplesmente desligou pouco depois de ele ter entrado na Rota 200. Nesse momento, logo à frente dele, uma luz cruzava as ruas transversais do centro de Toreboda, que era possível ver a algumas centenas de metros à frente. Provavelmente, o OVNI estava flutuando bem próximo ao chão e se locomovia como se fosse um veículo na estrada.
Durante o trajeto, tudo ao redor se iluminava como se fosse dia, tamanha era a intensidade daquela luz. Assim como os avistamentos anteriores, não era possível ver a fonte da luminosidade e não havia mais ninguém na rua, nem pessoas e nem veículos. O fenômeno também era completamente silencioso e após menos de um minuto do avistamento, a luz se apagou, mas não como uma lâmpada que é desligada imediatamente após ter o interruptor desativado, mas sim como algo mais gradual, pois era possível ver a luz diminuindo de intensidade até desaparecer. Porém, a luz sumiu rápido o suficiente para que a testemunha não conseguisse ver sua fonte. Seja como for, depois que a luz foi embora, o carro da testemunha ligou sozinho e ele seguiu o caminho normalmente até a casa da namorada, sem nenhum outro incidente estranho. Questionando a namorada se havia visto algo diferente, ela informou que não viu nada. Neste caso, temos um relato que parece ser de alguém que foi abduzido desde muito novo e de maneira recorrente por seres extraterrestres. Isso porque, ao que tudo indica, a testemunha foi abduzida no primeiro contato com o fenômeno lá em 1976, juntamente com sua avó. Essa constatação fica clara tendo em vista que a própria testemunha percebeu que eles perderam várias horas de suas memórias ao ver a luz que se aproximou deles na estrada. Depois disso, durante todo o resto dos anos 70, ele avistou fenômenos ufológicos luminosos estranhos em diversas oportunidades, e em algumas delas pode ter ocorrido novas abduções. Inclusive, esse tipo de incidente é bastante comum na casuística ufológica, pois vários contactados já relataram terem sido visitados por seres extraterrestres em vários momentos da vida, normalmente iniciando-se quando ainda são muito jovens. O motivo mais provável para isso é acompanhar o desenvolvimento de um determinado ser humano, provavelmente para ciência e pesquisa. Assim como nós humanos fazemos com outros animais, implantando chips e capturando estes animais de tempos em tempos para acompanhar sua saúde. Outro fenômeno que se destaca nesse caso é o mau funcionamento do carro quando estava próximo do OVNI. Este fato é descrito em vários outros relatos ufológicos, inclusive não somente veículos, mas também câmeras, celulares e outros equipamentos podem ser afetados pela presença destas naves alienígenas. Rádios e televisões também são comumente interferidos por esse tipo de incidente. Outro detalhe curioso do relato da testemunha são os tais peixes que a avó teria visto no riacho. Isso lembra a teoria ufológica de que seres alienígenas preferem estar perto de fontes de água, como rios, lagos e oceanos, pois provavelmente ali eles se escondem e montam suas bases na terra, longe dos olhares humanos. Pois talvez os tais peixes que a senhora estava vendo era na verdade um OVNI que estava bem próximo da superfície, ou ainda talvez nem fosse algo físico, talvez ela apenas estivesse vendo luzes debaixo d'água e considerou que eram peixes. É difícil saber ao certo, já que sua avó nunca falou sobre os incidentes e provavelmente jamais falaria, pois se hoje em dia muita gente evita relatar suas experiências pelo medo do ridículo, então imagina para uma pessoa idosa que teria mais receio ainda de parecer maluca. A testemunha, que era muito jovem na época, também teve seus motivos para não confrontar a avó com aquela experiência toda. Ambos preferiram simplesmente ignorar o fato, algo que é bem comum também em quem vive esse tipo de experiência ufológica. Seria interessante se a testemunha aceitasse fazer uma hipnose regressiva para descobrir mais detalhes do ocorrido naqueles tempos perdidos em sua memória, mas provavelmente ele não se interessou e apenas contou o que viveu a título de curiosidade para quem interessar. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.